Nós vamos à palavra, vamos, abra sua Bíblia aí no Evangelho, poderia até ser um Evangelho, mas é o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Atos dos Apóstolos, logo após o Evangelho, no capítulo 8, Atos 8, o Evangelho do Espírito Santo, poderia ser, como alguém disse, seria Atos do Espírito Santo, o nome desse livro. Embora os discípulos agem em situações as mais diversas no início da igreja. Atos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26, indo até o versículo 39. Eu vou pedir que seja projetada a leitura e depois nós vamos pedir que cada texto também seja projetado, à medida que eu for pedindo, versículo por versículo. Versículo por versículo. Nós vamos hoje beber em doses homeopáticas essa pregação, usando da palavra, que é o texto base para qualquer pregação, e hoje não teremos os recursos a não ser o texto que será projetado e a sua Bíblia aí na sua mão. Atos 8, 26 a 39. Diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado no seu carro, na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso, com alegria, como outra versão diz, seguia o seu caminho. Amém, irmãos? Nós temos aqui, irmãos, nesse tempo de campanha de missões, a oportunidade de pensarmos, refletirmos e agirmos, tendo por modelo episódios da palavra. Atos, ele se preocupa, através do evangelista Lucas, que escreveu, em narrar episódios da igreja. E Lucas fez muito bem, e ele pesquisou para isso, ele faz esse tratado, como no início do evangelho de Lucas, de Atos, aliás, ele diz, a Teófilo, escrevendo, alguém que o conhecia, que tinha uma proeminência na época, em termos de abrangência social, uma condição social e política, e ele pesquisou para poder narrar isso. Esse episódio aqui, irmãos, ocorre justamente a partir do capítulo 8, quando há uma grande perseguição devido à morte de Estevão, como falamos no domingo passado. Então, o povo é disperso devido àquela morte de Estevão, e aqueles cristãos que eram dispersos, eles
iam anunciando a palavra. E Filipe estava justamente em Samaria, onde estava, podemos dizer, ocorrendo um avivamento. Por quê? Porque prodígios, ações maravilhosas do agir do Espírito Santo estavam ocorrendo em Samaria. Gente convertida a Cristo, gente que já tinha ouvido até do Galileu, do Cristo, mas não tinham sido batizadas, gente que estava recebendo milagres pela ação do Espírito Santo. Mas aqui nós percebemos, a partir do versículo 26, o Espírito Santo vindo a esse evangelista, Filipe, para que ele fosse até o deserto. E vem através de uma mensagem de um anjo, porque anjos de fato são mensageiros de Deus ao nosso favor. E aproveitamos para relembrar aqui que anjo não é para ser adorado, não é para ser cultuado, nem é para se fazer oração a anjo, como às vezes algumas pessoas, quem sabe, pode pensar. Nem inclusive pedir a algum anjo, que você vê com o nome da Bíblia, como Gabriel, como Miguel, porque eles agem em alguma situação, e eles têm o seu foco de ação, para que faça alguma coisa. Senhor, manda Gabriel, manda Miguel lá, como eu já ouvi alguma oração. Não é para fazer isso não, irmão, não faça mais isso não. Tá certo? Você ora a Jesus Cristo, ora, aliás, a Deus Pai, e pede por mediação de Jesus Cristo. Tá certo? Não é assim que o Pai Nosso nos ensina, que Jesus deixou claro? Então não ore a anjo não, mas anjos são mensageiros de Deus. Anjos trazem avisos, comunicados do Senhor. E um anjo do Senhor veio. Não são anjos que esse esoterismo está se preocupando aí em poder propagar, não são esses tipos de anjos, não. Gnomos, nada disso. São anjos, seres angelicais, como o próprio termo diz, que trazem um aviso comunicado. E eles dizem ao evangelista Filipe: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está o quê? Deserto. Deserto. Então, o versículo 26, através dessa mensagem do anjo, deixa claro que a ordem era para ir para um lugar deserto. Chama-nos a atenção porque ele estava num local que tinha muita gente, e gente necessitando do Evangelho. O que Filipe vai fazer no deserto? Que ordem é essa estranha e esquisita do ponto de vista humano? É até evangelístico, porque a gente vai e precisa ir aonde estão as pessoas, e não para deserto. Mas, irmãos, Deus sabe o que faz. As coisas de Deus não são por acaso. E quando Deus, Ele tem intenção de alcançar uma vida, e uma vida interessada de conhecer a Deus, então Ele pode até dar uma pausa, ou levar quem Ele quiser, para um local, mesmo que esse local esteja deserto, porque essa pessoa está passando, ou vai passar por ali. Você está entendendo agora comigo? Então, a ordem não foi equivocada, não. Ela foi certíssima. Então, vai para o deserto, Filipe. Levanta-te e vai até lá. Deixa aí. Samaria tem gente aí que pode ficar cuidando. Você vai para outro canto agora. E vai para o deserto. Versículo 27 diz que levantou-se. Ou coisa boa é quando você ouve a palavra, ouve a ordem e obedece. Porque tem gente que ouve o mandamento, a ordem de Deus, mas ou não obedece ou vai para o lugar errado, como foi Jonas. Vai para o local totalmente oposto. Então Filipe levantou-se, versículo 27 diz, e foi, e eis que um etíope, um homem africano, eunuco, mordomo mó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Esse homem era um homem importante. Esse homem africano tinha uma proeminência, segundo os estudiosos, naquela nação. E ele era um prosélito, ou seja, ele era, embora africano, dentro de um país onde não se tinha a cultura de conhecimento ao Deus de Israel, mas esse homem, ele vai para Jerusalém para participar do culto. Ele não pode, segundo o mandamento dado lá no Antigo Testamento, entrar no templo.
Ele cultua do lado de fora, da parte do átrio. Porque o entrar no templo era dado muitas vezes não, o direito não a todos. Então ele cultua na parte do átrio do templo, mas ele vai para Jerusalém com esse propósito e agora ele já está voltando de Jerusalém. O etíope, que nós não sabemos nem o nome dele, mas está aqui registrado como lição para nós em tarefa, em missão evangelística. E no versículo 28, me acompanhe na sua Bíblia aí, regressava e sentado no seu carro. A versão que eu tenho aqui diz carro, mas na realidade é carruagem. Viu? É carruagem, nesse tempo não se tinha carro, hipótese alguma, é carruagem aí. Lia o profeta Isaías. Esse homem, irmãos, interessante que ele tinha ido para o culto, vamos dizer assim. Sabe quantos quilômetros ele tinha andado da Etiópia até Jerusalém? Se depois você buscar na internet, e eu só sei disso porque fui pesquisar, cerca de 2.500 quilômetros. 2.400 e pouco, 2.500 quilômetros. É uma viagem longa, numa charrete. Não foi no supersônico, não foi em outro tipo de transporte que nós temos hoje, com uma rapidez enorme, que ele levaria certamente em cerca de 2, no máximo 3 horas. Não, foi uma viagem longa, 2.500 quilômetros de ida e 2.500 quilômetros de volta, numa charrete. É muita sede para cultuar, é muito desejo de cultuar. Se você me pergunta, pastor, ele fazia isso com qual frequência? Não era todo dia, nem era todo mês. Era na festa judaica, que não cito o texto, mas esse homem ele ia para Jerusalém adorar de forma pontual. E aqui o que nos chama a atenção é que ele volta, me parece, com sede. Sabe aquele culto que você vai e que você volta de Senhor, eu queria mais um pouco, né? Embora eu preciso lhe dizer que não vá para um culto assim não. Esse negócio de você sempre ir para o culto para receber, vá para um culto para adorar, para poder prestar culto, louvar ao Senhor. Essa coisa da gente às vezes está cultuando sempre para receber, eu quero, e às vezes quero bênção, quero isso, quero uma oração do pastor, e quero unção com óleo, quero isso, quero aquilo. Não! Mas irmãos, convenhamos, não tem aquele culto. Eu estou sendo aqui falando algo que não acontece, ou aconteceu só comigo, que a gente diz assim, Senhor, eu queria mais, até pregando. Teve mensagens que eu preguei aqui, eu digo, Senhor, eu poderia ser melhor, eu poderia ter explorado mais aquilo, mas Senhor, e a gente sai, quem prega aqui sabe disso, você sai dizendo, chega em casa, e vai em casa, eu queria mais. E aí Deus, por misericórdia, para mostrar que não é o preparo, o nosso preparo é importante, mas não somos nós que mandamos no coração das pessoas. Aí às vezes a gente recebe uma mensagem, 2, 3, quem sabe, dizendo, pastor, que bênção, uma palavra, falou no meu coração, fui edificado. Eu digo, oh, Senhor, muito obrigado. Então, esse homem voltou com sede, ele voltava com sede, e ele lia a palavra. Quando tiver com sede, quando necessitar de uma adoração completa, vá à palavra, comece com a palavra, ande com a palavra, termine com a palavra. E ele lia o texto aí, né, diz no versículo 28, que ele lia o profeta Isaías. Cerca de 700 anos antes, o profeta Isaías tinha escrito esse texto aqui que nós vamos reler adiante. E no versículo 29, aí o Espírito Santo, agora não tem anjo coisa nenhuma mais, o anjo foi importante para trazer mensagem, agora é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo entra em ação. Por isso que alguém disse que deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque você vai ver o Espírito Santo agindo do começo até o fim, no livro de Atos. E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro, a esta carruagem. O Espírito Santo agora está mandando, está dando a diretriz. Quando nós estamos alinhados como igreja, em obedecer às ordens do ID do Senhor, nós obedecemos a
a ação do Espírito Santo ou o mandar do Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo fala. Ele fala. E no versículo 30, irmãos, me acompanhem, por favor. E correndo, Filipe teve que correr. Porque possivelmente ele saiu primeiro do que o etíope de Jerusalém, para ele chegar no lugar deserto. E ele agora corre. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que estás lendo? Irmãos, é preciso cumprir o mandamento do Espírito Santo, a ordem do Espírito Santo, mas muitas vezes fazer com agilidade. Se Filipe fosse a passos lentos, jamais, quem sabe, teria alcançado aquela carruagem. Se Filipe fosse e disse: Senhor, eu estou tão cansado, foi uma caminhada já boa, deixa aqui o teu servo aqui sentado numa boboreira aqui, como fez Jonas, e ficar assim, só olhando. Outro falará a ele do teu evangelho, levanta outra pessoa. Eu estou meio cansado, Senhor. Não, correu. Porque existem situações, e o evangelho é isso. A proclamação do evangelho deve ser com ímpeto, com ardor. Você não dá para falar sobre aquilo que Cristo fez em minha vida e em sua vida, propagar isso como se Jesus estivesse morto. Ele é vivo, e ele age hoje, e ele ordena à igreja que vá e proclame, que a sua vida foi transformada, impactada pelo poder de Deus. Mesmo, quem sabe, você nascendo em um lar evangélico, mas não nasceu crente, precisou ser alcançado pela graça de Deus, e ele corre. A igreja precisa correr. Eu às vezes fico pensando: Senhor, será que a gente está protelando demais esse ídolo? Será que em nossas ações, às vezes, a gente faz de tudo numa igreja? Faz para lá, faz para cá, faz para lá, mas a mensagem do evangelho a gente está deixando sempre para amanhã. Não, depois. Com ímpeto, tem que fazer correndo. Não é fazer de forma ativista, nem abrupta, mas é fazer com ímpeto, com calor. E o versículo, irmãos, 31 diz: ele respondeu, o etíope: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Oh, coisa maravilhosa. Quando o Espírito Santo age, é assim. Quando nós fazemos a obra missionária alinhados com o falar do Espírito Santo, com a vontade de Deus, ocorre dessa forma. Nós entendemos aqui claramente, irmãos, que o próprio Espírito Santo não apenas falou, mas já estava agindo no coração desse homem, desse etíope. Como é que eu posso entender se não tem gente para me ensinar? Vem aqui, senta aqui e me ensine. Nós não devemos nos esquecer, irmãos, que o ID de Cristo, ele pode ver aí o Evangelho de Mateus que nós fechamos o trimestre no domingo passado. Portanto, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os. Tem esse termo lá, esse verbo muito claro, ensinando-os a guardar, ensinando-os, que tem se chamado muito apropriadamente de discipulado. Mas o discipulado, ele já sucede à proclamação. Aquele homem, ele estava precisando era ouvir de primeira vez, o evangelho. Ele precisava ser ensinado. E aqui nos traz a lição clara de que precisamos de gente justamente para isso. Para que possa sentar e ensinar a Escritura. E o versículo 32, que ora a passagem da Escritura que estava sendo lida, era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. O versículo 33 diz: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Então, lendo aquela passagem, e o versículo 34 diz que, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que, de quem diz isso que é aliás, em outras palavras, porque aqui a versão que eu estou lendo aqui é clássica, né? São lindas, maravilhosas as versões antigas das Escrituras. Mas em outras palavras, ele está falando de quem? Ele está falando dele ou está falando de outro? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 34, o eunuco pergunta. E aí, era deixa para Filipe entrar. Versículo 35. Então Filipe tomou a palavra
e começando por essa escritura, aliás, anunciou-lhe a Jesus. Filipe começou a ensinar a partir daquela escritura. Aqui nós temos, irmãos, algumas lições, mas vou citar duas rapidamente. Primeira delas, houve uma oportunidade. Filipe não faz um tratado, não vai buscar uma outra situação, aproveita dali. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, e que texto maravilhoso. Texto que fala sobre quem? Sobre Jesus. Como eu disse, cerca de 700 anos antes, Isaías já estava falando desse Cristo que viria, esse Cordeiro de Deus imaculado, que iria até o Calvário, e entregaria, porque a sua vida não foi tomada, ele entregaria, ele daria a sua vida pelo mundo, como diz bem João 3,16, que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele tem uma oportunidade, e ele pega justamente da oportunidade que lhe é aberta, da Escritura. Segundo, Filipe conhecia a Escritura. Olha, meu querido, se você é crente em Cristo Jesus, aleluia, amém. Mas se você não está conhecendo a Escritura, tem algo errado com você. Você precisa conhecer a Escritura. É inconcebível um crente não conhecer a Escritura para compartilhar Jesus segundo o modelo da Escritura. Não é assim, eu penso, eu acho, né? Deus me deu uma revelação. A revelação é essa aqui, escrita, de que nós precisamos conhecer para compartilhar. Agora, se você pega só a sua Bíblia, ou lê a sua Bíblia, quando vem à igreja, que conhecimento, pelo amor de Deus, você vai ver? Se nós pastores, como eu infelizmente ouvi, de um que só pegava, infelizmente eu preciso de confessar aos irmãos, e não estou falando mal dos meus colegas aqui não, mas isso não deve ocorrer. Estou falando aqui, confessando que só pego a Bíblia quando eu vou preparar um sermão, uma pregação. Que ministério é esse? Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a palavra, e Filipe, conhecedor da palavra, ele expõe a Escritura, ou seja, ele expõe Jesus Cristo. Porque o que é que a Bíblia é? A Bíblia fala de Jesus, irmãos. No Antigo Testamento, se você abre o Antigo Testamento, meu Deus, quanta coisa aqui no livro de Levítico, quanta lei para lá, lei para cá. Que coisa estranha é essa? Jesus. Ela está apontando para Jesus. Um que viria e cumpriria, aliás, a lei. Ele não faria a abolição da lei, não. Ele cumpriria a lei, porque nenhum homem teve condições de cumprir. E o Novo Testamento diz para nós que Jesus já veio, e ele esteve entre nós, e ele morreu e ressuscitou e voltará. E ele reina hoje soberanamente na igreja. É ele quem tem edificado a igreja a cada dia, porque a igreja do Senhor é dele, quando é dele mesmo, a igreja, em termos locais. E no versículo, irmãos, 36, me acompanhe a leitura na sua Bíblia. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Irmãos, naturalmente, há de se pensar que aquele eunuco levava com ele alguma botija de água, alguma água ali. Esse homem, 2.500 quilômetros, numa carruagem. Possivelmente ele tinha ali algum tecido, alguma vasilha com água. Não dá para a gente pensar de forma diferente. Mas eles chegam a um local, porque possivelmente Filipe já tinha dito: olha, esse cordeiro aqui, ele foi batizado há pouco tempo atrás, aqui, por João Batista. Há poucos anos atrás ele foi batizado, pouco tempo mesmo. E ele se deixou batizar, e falou da importância do batismo, que era uma proclamação de testemunho autêntico, pública profissão de fé. E esse homem, quando chega no lugar que tem água, ele pergunta: agora que nós temos água, há algum impedimento para mim? Há algum impedimento? E aí Batista, quando lê isso aqui, né? Batistas e outras igrejas que batizam por imersão,
a gente chega a enche os olhos, né? Chega a enche os olhos, por quê? Porque entendemos, irmãos, embora cremos piamente nos nossos irmãos que batizam por aspersão, respeitamos a forma de os irmãos pensarem, nós não vamos nos degladiar por causa disso em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque nós sabemos que batismo não salva. Mas se você quer um batismo bíblico, vai ser por esse modelo aqui de imersão. Que o texto diz que chegou no lugar que tinha água, Filipe, para responder a pergunta do etíope, no versículo 37, o evangelista diz, é lícito. Está tudo ok, se crês de todo o coração. É essa a base para batismo. É crer. Por isso não batizamos infantes, bebês. Não batizamos porque é preciso crer para ser batizado. O crer antecede o batismo. E respondendo ele, disse o etíope, creio, olha que afirmação maravilhosa, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você nota que não precisa ir muito além. Essa é a declaração de base, mas é uma declaração profunda. Ninguém queira minimizar essa declaração, não. Dizer, é só crer, é só ter fé? Sim, é só não, é tudo isso. É tudo isso, porque quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo enviado, existe uma implicação profunda de compromisso com Ele. E o versículo seguinte, 38, diz que ele mandou parar o carro, a carruagem, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Que maravilha! Maravilha, eu sei que alguém pode olhar assim, eu sou pastor e a classe de membresia, aqui de 13 lições, cadê? Que não teve. Meu querido, às vezes não há uma regra de que tem que ser feito. Dessa forma, sempre há casos excepcionais. Hoje a igreja faz, diga-se de passagem isso, essa questão de um discipulado prévio, um preparatório prévio, porque é bom, é importante. Era a antiga classe, quem lembra aqui, os de mais tempo, a classe dos catecúmenos, né? Ou novos decididos. Isso é importante. Agora, o Filipe ia dizer, olha, você vai fazer o seguinte, você vai para Jerusalém de novo, e você vai ficar lá fazendo um curso com os rabinos, né, com o povo lá, para depois a gente pensar se você vai batizar. Não. Eu creio, então é o que é importante. Depois, esse homem será trabalhado pelo Espírito Santo, lá na terra dele, porque nós vamos ver que ele voltou para a Etiópia, e possivelmente foi o primeiro missionário, primeira pessoa a compartilhar o Evangelho naquele país. E o versículo 39, último, me acompanha a leitura, diz que quando saíram da água, então eles entraram na água e saíram da água. Mesmo que alguém possa advogar que eles só ficaram com a parte da metade do corpo dentro da água, e se colocou como se tem algumas instruções, na história da igreja mesmo tem, de que apenas a metade do corpo e depois se jogue água. Não é? Ou água morna ou água fria, se não tiver a água fria, que seja água morna, tem instruções lá do Didaquê e outros escritos na igreja primitiva. Eles saem da água e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco que, jubiloso, com alegria, seguia o seu caminho. O Espírito Santo que disse, ele agora chega para Filipe, sem mandar aviso nenhum, traslada Filipe para cerca de 60 quilômetros dali. Cerca de 60 quilômetros dali. Isso não ocorre, irmãos, todo dia e toda hora. Mas foi algo excepcional, mas que nos traz lições da obra missionária da igreja. Por causa de uma vida. Por causa de uma pessoa. Por isso que bem disse Jesus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Aqueles que assistiram, e quem não assistiu dos adolescentes e jovens aqui, assistam a lista de Schindler. Ele é grande, é um filme de longa duração, mas trata sobre a questão judaica, ali dentro daquele período
do nazismo, mas no final do filme é emocionante. Olha, não tem como você não assistir esse filme sem chorar. Eu sei que tem alguns colegas que dizem, mas eu não faço citação de filme num lugar santo como o púlpito. Meu irmão, se nós percebermos a lição que é dada no final do filme, em todo o filme, para algo que não ocorra mais, jamais, na história da humanidade. Quando aquele que era o contador, né, do Schindler, do Oscar Schindler, já diante daquela saída deles, tão emocionante, ele dá um anel feito de ouro com os dentes de ouro de alguns judeus que ali estavam, dos tantos que ele tinha salvado na lista dele, mais de 1000. E aí, aquele rabino, porque era um rabino, ele disse, o Talmud diz que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salva o mundo inteiro. Salva o mundo inteiro. Por uma vida, Deus mobiliza anjos. O Espírito Santo, que é Deus, entra em ação. E o evangelista é trasladado. De início vai correndo, mas depois é tirado do lugar para outro local. Porque uma vida ali estava que necessitava do Evangelho de Jesus Cristo. E diz o texto, irmãos, que aquele eunuco saiu dali alegre e seguiu o seu caminho. Saiu alegre. Porque é assim, quando a gente encontra Jesus e quando a gente leva pessoas a Jesus, o retorno, o pagamento disso aí é a alegria, é a mudança de vida. É a mudança de vida da família, da pessoa. Nós temos gente aqui que jamais se pensava de que ele estaria ouvindo um pastor numa manhã de domingo. Mas Deus trouxe para cá, para o Evangelho. Deus trouxe e resgatou e libertou. E a família tem sido uma bênção através dele. Alguns aqui a família começou com como foi o caso de Sônia, minha esposa, a primeira da família. A primeira a entregar a vida a Cristo. Através do ministério de Décio. Deus o abençoe, Décio. Porque foi através da pregação de Décio que Sônia entregou a vida a Cristo, como eu já disse aqui. No ministério mais rápido que João Batista ele teve lá em Poço Verde, porque não esquecia a Cristina aqui, não é? Chegava lá, só pensava em Cristina aqui, tinha que ligar para a Cristina, mas a passagem de Décio salvou Sônia, libertou Sônia e outros lá, que conseguiram ouvir o Evangelho de Cristo. Então, muda, transforma, sai alegre, sai transformado, mais do que sorriso é felicidade no coração e na vida. Irmãos, que essa palavra bíblica, exposição plena da Escritura, e aqui eu me empenhei ao máximo para poder trabalhar com esse texto, e só o texto, para que a gente tivesse isso aqui como uma bússola, para que a gente cumpra a missão, para que a gente vá anunciar, para que a gente continue amando a obra missionária. Amém, irmãos? Graças a Deus, então. Vamos orar, vamos ficar em pé. Tem a palavra de oração. Depois disso aqui, irmãos, eu não tenho como orar. Diferente é que Deus aqui continue suscitando no meio de nós missionários evangelistas, que é você mesmo, onde você estiver. Nem fique pensando apenas em missionário, pastor, Senhor, levanta. Não, é você, irmão. Cada crente batista sendo missionário mesmo. Esses Deus escolheu para estar mais à frente, na linha de frente, e vivendo do Evangelho plenamente, como eu dedico a minha vida. Mas você é missionário. Onde você estiver, e vai compartilhar Cristo com sabedoria, com graça, aproveitando as oportunidades. Muitas vezes Deus até pode lhe tirar de um lugar, você ser tirado do lugar abruptamente, e você ficar sem entender, mas como é que pode? Mas Senhor, está tão bom lá. Não, é porque existem vidas que precisam ser impactadas ali onde você irá. Veja as coisas com a perspectiva de Deus, em nome de Jesus. Então vamos pedir ao Senhor, Senhor, estamos aqui. Usa-nos segundo o teu querer. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, pela tua palavra que foi proferida. Nós agradecemos porque ela fala por si própria. E, ó Deus, muito obrigado por esse episódio de Filipe evangelizando esse etíope.
Porque aqui nós temos lições preciosas para a tua igreja. Faz-nos, ó Deus, ter em nosso tempo mais Filipes, homens e mulheres que possam estar à disposição para irem aonde for necessário, aonde o Senhor enviar, aonde o Espírito Santo mandar, que é para se aproximar, que é para chegar, que é para ir. E nós continuaremos, ó Deus, rendendo a Ti toda a honra e glória, porque sabemos que a obra é Tua. E o tempo tem sido difícil e corrido, e nós devemos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.